A lição do caranguejo. A lição do caranguejo. Meu nome é Alan Dutton, sou evangelista na Igreja de Cristo, que se reúne em Campinas, no bairro Guanabara. Se não fosse pela palavra de Deus, talvez teríamos que aprender algumas virtudes observando outras criaturas de Deus. Como, por exemplo, aprenderíamos lealdade com um cachorro. Aprenderíamos perseverança com uma formiga. E aprenderíamos criatividade com uma aranha. Ainda bem que a palavra de Deus existe para nos ensinar. Apesar disso, ainda podemos aprender observando a criação de Deus. Olhe um simples caranguejo. O caranguejo não cresce como os outros seres viventes. Apesar do seu corpo crescer durante a sua vida, a sua carapaça para de crescer quando atinge um determinado tamanho. Como o caranguejo continua crescendo, ele precisa então encontrar uma nova casa, uma casa maior e melhor para ele. Por que é tão natural para um caranguejo continuar indo para frente, para coisas novas, e é tão difícil para o ser humano? Para continuarmos crescendo, muitas vezes precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos impede de continuar crescendo. Um exemplo de como é difícil deixar nossas pequenas carapaças era quando os israelitas, mesmo vivendo na miséria e na escravidão, não queriam deixar a terra do Egito. E mesmo depois de terem partido, alguns ainda queriam retornar. Os israelitas estavam com medo do desconhecido e apreensivos em como estas mudanças iriam afetar o seu futuro. O crescimento que vem através de seguirmos a Jesus muitas vezes requer de nós que deixemos para trás algumas coisas significativas. Os israelitas precisavam ter fé e determinação suficientes para seguirem a Deus, independentemente das consequências. Se não tomarmos cuidado hoje, poderemos nos encontrar segurando, não largando de certas situações estressantes, como um trabalho ou uma amizade que já não mais funciona. E assim como os israelitas, ter medo do desconhecido. O nosso texto hoje se encontra na carta de Paulo aos Filipenses. Abra a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 3. Nós vamos ver os versículos 12 até o 14. Filipenses, capítulo 3, 12 a 14, diz o seguinte: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo,
a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, deixando as coisas que ficaram para trás e prosseguindo para as que estão adiante. Nesse texto que acabamos de ler, aprendemos exatamente isto: deixar as coisas que ficaram para trás e prosseguir para o alvo. Quem sabe podemos aprender com o caranguejo e corajosamente sair de nossas pequenas carapaças e entrar nas mãos de Deus e deixar que Ele nos guie em seus caminhos. Aquele que sabe o número de fios de cabelo em sua cabeça e sabe todos os pardais que caem do céu, ele tem um plano para a sua vida. Todos os que corajosamente tomam um passo de fé em direção a Deus vão entender que os caminhos de Deus são sempre os mais recompensadores. Não importa a sua idade ou a sua posição na vida, com Jesus é sempre um recomeço. Deixando de lado o velho e seguindo a sua orientação, você vai descobrir uma nova vida, cheia de experiências únicas e sem limitações. Aprenda com o caranguejo a deixar de lado aquilo que está te impedindo de crescer. E com fé, entrar nas mãos de Deus e deixar que Ele te guie e te faça continuar crescendo. Deus abençoe você. Amém.